Paz do Senhor a todos os servos de Deus que vão me ouvir. Eu me chamo Eliane e sirvo a Deus na Assembleia de Deus aqui em Juazeiro do Norte, em Fortaleza, no Ceará. Quero contar um pouco da história do meu cabelo para vocês. Irmãos, tudo tem um porquê. Às vezes as pessoas olham para o modo que nós vivemos, para a nossa vida, para os nossos hábitos, e nos julgam, sem nos perguntar, sem querer saber a nossa história. Mas a verdade é que tudo tem um porquê. Vocês vão entender. Eu tenho 5 irmãos, e quando éramos pequenos, adoecíamos com constância. Até porque não tínhamos muita condição financeira. E sempre tinha algum irmão doente. A minha mãe nessa época era muito católica. E eu digo isso porque eu sempre a via com um terço na mão rezando. Lá em casa tinha imagem de tudo quanto é santo. São Jorge, São Expedito, Santa Edviges, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora do Alívio, Nossa Senhora Desatadora de Nós. Mas, principalmente, minha mãe gostava de São Camilo, o padroeiro dos doentes e dos hospitais. Porque acontecia que minha mãe era viciada em promessas, em votos. Sempre que um de nós adoecia, ou ela precisava de alguma coisa, ela votava aos santos. Eu só não sei qual deles acalmava o meu pai. Tinha dias que eles brigavam muito e minha mãe falava: "Vou já para o meu quartinho dos santos e ele vai ver." E realmente tinha um quartinho, sim, que ela tinha mandado fazer, nos fundos da casa, onde guardava todas as suas imagens. E ela acreditava, sim, que conseguia controlar o gênio e a bebedeira do meu pai. Eu acho que ela conseguia mais era suportar, isso sim. Mas ela dizia para nós: se não fossem os meus santinhos, ele seria pior. Bom, mas minha mãe vivia fazendo voto para os outros pagarem. E esses outros éramos nós, os filhos dela. Para vocês terem uma ideia, até ir da nossa casa até a igreja de joelhos, ela já tinha feito meu irmão mais velho ir. Mas comigo foi assim. Eu tive cachumba, catapora, pneumonia, tive cobreiro. E sempre minha mãe votava que, se eu fosse curada, ela cortaria o meu cabelo e entregaria aos santos, na capela da igreja, do centro da cidade, ou então, aqui mesmo, no quartinho dos santos. Por causa disso, eu vivia de cabelo curto. E ela fazia isso porque o meu cabelo cresce muito rápido, sempre cresceu muito rápido, além de ser bem pretinho, bem fininho e lisíssimo, igual o cabelo de índio. Então era desse jeito. Mas eu fui crescendo e com 10 anos eu comecei a ter uns tumores na cabeça. Começou com um bem pequenininho, que coçava e depois cresceu. Depois estourou e ficava escorrendo pus e fedia. Quando fui ao médico, ele percebeu que já havia outros aparecendo na minha cabeça. Comecei a fazer um tratamento que não surtia muito efeito. Aí eu comecei a sofrer muito. Eu não saía mais de casa. Abandonei a escola, tinha vergonha da caatinga de pus que escorria 24 horas em cima de mim. As pessoas mesmo
se afastavam de mim. Meus irmãos choravam por mim, de pena, até que eu tive que raspar toda a minha cabeça. Fiquei careca. Eu tinha uma amiga que a gente chamava de Dodô, mas o nome dela era Maria das Dores. Ela era a única amiga que entrava no meu quarto, porque ela suportava aquela caatinga. De vez em quando, ela coçava o nariz, mas não falava nada do mau cheiro. Tenho certeza que era para não me magoar. E ali, no meu quarto mesmo, nós brincávamos com algumas bonecas que ela trazia, porque eu não tinha nenhuma. Brincávamos um pouco com as bilas do meu irmão. Enfim. E ela sempre me falava: tomara que você fique boa logo, para a gente voltar a brincar na rua. Os meninos estão sentindo a sua falta. Durante a noite, nós tínhamos essa mania de nos juntar com o restante das crianças da rua e brincar até tarde, de pega-pega, de esconde-esconde, essas coisas. Mas já fazia algum tempo que eu não ia. Acho que não é preciso dizer que a essa altura minha mãe já tinha se apegado a tudo quanto é santo. Já estava devendo o voto a todos eles. Todos os meus irmãos já haviam se comprometido a fazer algum sacrifício para pagar esses votos, para eu ficar boa. Toda noite, minha mãe distribuía terços e depois do jantar, meus pais e meus irmãos rezavam o terço. Mas eu continuava daquele jeito. Irmã, eu chorava noites inteiras. Tinha tanta dor de cabeça que minha cabeça latejava. Quando dormia, eu pensava que ia ter algum alívio, mas não. Eu tinha paralisias do sono. E hoje eu sei que era isso, porque na época eu não tinha ideia, mas dormir para mim era um sofrimento. Eu tinha visões de bichos andando dentro do meu quarto. Tinha visões de bichos se arrastando pelas telhas e pelas paredes do meu quarto. Era um sofrimento, uma tortura. Quando eu acordava, já entrava em outro pesadelo, que era o da dor. A essa altura também, em vez da minha mãe, eu que já estava rezando aos santos, pedindo, pelo amor de Deus, que eles me curassem. E eu não tinha paciência para rezar para um só deles. Eu rezava para todos eles de uma vez. Eu dizia assim: será que algum de vocês pode me curar? Eu prometo deixar meu cabelo crescer por 7 anos e depois cortar e entregar para vocês. Mas parecia que nenhum deles me ouvia. Mas, ao invés de me ajudar, os santos passaram a me atacar. E eu digo isso por quê? Porque durante as minhas paralisias do sono, eu passei a vê-los como se fossem monstros. Várias vezes acordei com aquela mulher que minha mãe dizia ser a Nossa Senhora em cima de mim. Ela tinha a roupa da Nossa Senhora, mas a face dela era o rosto de uma velha, e os cabelos assanhados, engrenhados, e a boca dela saía algo que era uma gosma horrorosa que ela cuspia em mim. E ela sempre vinha dizendo que queria o meu cabelo, vinha buscar o voto do cabelo. Outra vez eu acordei com o barulho da porta do quarto se abrindo, e quando eu olhava, era a Santa Nhá Chica, uma das preferidas da minha mãe. E ela estava ali, de pé, na porta. E ela vinha devagarzinho em direção à minha cama. Meu corpo, a essas alturas, já estava totalmente paralisado. Ela olhava para mim com um olhar mau
e de repente pulava em cima da minha cama e agarrava o meu pescoço com as mãos. Eu gritava, chorava, chamava a minha mãe, mas minha mãe não conseguia me ouvir. Nesse ponto do pesadelo, eu acordava. Eu pegava meu lençol, saía da cama, corria para o cantinho da parede do quarto, me enrolava e ficava lá, morrendo de sono, mas lutando para não dormir, com medo de ter outra paralisia do sono. Por isso, às vezes, eu dormia o dia inteiro, porque à noite eu não conseguia, porque os santos não deixavam. E era esse o meu sofrimento da minha infância, as assombrações que eu sofria. Mas aí aconteceu uma coisa. Num dia em que eu me lembro que eu estava muito mal, pessoas bateram palma no portão lá de casa. Minha mãe estava na cozinha, cozinhando, e gritou para que alguém fosse lá fora atender aquele povo, porque ela estava muito ocupada e não sairia da cozinha de jeito nenhum. Isso já fazia tempo que esse povo batia palma lá fora. Minha mãe já estava impaciente. Aí, minha irmã apareceu de algum lugar do quintal e minha mãe disse a ela: "Deve ser algum vendedor. Vá lá e despache logo." Minha irmã foi lá fora e eu olhei pela janela do quarto. Eram 3 mulheres, 3 senhoras, de cabelo amarrado, vestidos surrados, chinelinha no pé, e cada uma tinha um livro na mão. Eu ouvi elas falarem para minha irmã: "Viemos pregar a Jesus, que salva, cura, batiza e leva para o céu." Minha irmã entrou e falou para minha mãe. Minha mãe gritou com minha irmã, dizendo: "O quê? Jesus? E o que eu tenho a ver com isso? Manda embora, porque eu estou ocupada." Quando ouvi minha mãe dizer isso, eu corri lá onde ela estava e disse: "Mãe, ela falou cura." Eu sabia o que significava essa palavra, principalmente para mim. Minha mãe olhou para mim e nessa hora eu vi pena nos olhos dela. Ela deve ter pensado: "Coitada da minha filha, o desespero está fazendo com que ela acredite em qualquer besteira." Mas eu insisti com a minha mãe, dizendo: "Deixa, mãe, deixa elas entrarem." Aí ela deixou as mulheres entrarem. Elas entraram, sentaram e começaram a falar do que hoje eu sei que é o Evangelho. Minha mãe ficou em pé, perto do portal, escorada, ouvindo sem muito interesse. Meus irmãos sentaram no chão para prestar atenção àquelas pessoas. A gente era assim. Qualquer visita já era novidade lá em casa. Eu olhava lá do corredor, da porta do meu quarto, me escondendo. Aí uma delas me viu e me chamou. Perguntou meu nome e perguntou por que eu estava me escondendo. Aí minha mãe disse que eu estava doente. E aí ela falou: "Jesus veio para você, sabia? Jesus veio para os doentes. Foi para você que Jesus veio na sua casa hoje." Eu nem entendia quem era Jesus, mas só de ela dizer que ele se importava comigo e que elas estavam lá por causa de mim, eu já senti a presença dele e me desarmei. Uma lágrima caiu no cantinho do meu olho e eu não sabia por quê. Mas fui chegando na sala aos poucos, passinho por passinho, enquanto elas cantavam. Quando terminou o louvor, eu estava sentada no chão, com os olhos fechados, gozando de uma paz que há muito tempo eu não sentia. Aí eu percebi que eu estava sem dor.
Então, a mulher mais velha, que tinha mais cabelos brancos, foi até mim, sorriu e pôs a mão na minha cabeça e começou a falar. Eu senti minha cabeça esquentar. Era um fogo, mas era uma coisa boa, um fogo bom. Acho que ela sujou a mão com a secreção que saía da minha cabeça. E demorou ela falando, demorou. Aí ela terminou dizendo: seja curada em nome de Jesus. Minha mãe chorou. Ela disfarçou, limpando os olhos com pano de prato, mas eu vi que ela chorou. Depois, minha mãe serviu café a elas. Elas convidaram minha mãe para visitar a igreja delas e depois foram embora. E eu fui para o meu quarto. Deitei na minha cama e dormi o resto do dia. Aproveitei que estava sem dor para poder dormir. Não tive nenhuma paralisia do sono, mas dormi muito bem e em paz. No outro dia, notei que não estava escorrendo mais nada da minha cabeça. Nos dias seguintes, os tumores secaram. Depois, desincharam. No terceiro dia, eles estavam totalmente secos. Digo isso para vocês com verdade. Acreditem, foi assim, bem rápido, um milagre. E naquele terceiro dia, enquanto minha mãe me dava banho e via os tumores todos secos e fechados, ela chorava. Eu vi ela chorando de novo. E eu quero dar importância a isso porque minha mãe quase nunca chorava. Ela tinha que me dar banho, higienizar os tumores e passar a pomada que o médico havia mandado passar. E ela estava ali, cuidando de mim. E estava comentando que os tumores haviam melhorado muito. Eu falei assim: mãe, foi o Jesus daquelas irmãs, mãe, que me curou. Elas oraram por mim e eu senti a minha cabeça ficar quente, mãe. E a minha mãe só balançava a cabeça, afirmando que sim, e respondia: eu sei, filha, eu sei. E eu continuei vendo as lágrimas que desciam pelas bochechas da minha mãe. Depois de alguns dias, aquelas mulheres voltaram lá e me encontraram correndo pela casa e brincando com a Dodô, que estava lá em casa. Eu estava sem dor e sem febre. Eu chamei a mãe e disse: mãe, as mulheres voltaram, estão lá fora. Minha mãe correu e botou elas para dentro. Deu um abraço em cada uma, beijou cada uma, ofereceu café, bolo, pamonha. Elas louvaram, oraram e perguntaram se nós queríamos aceitar e servir a Jesus. A minha mãe perguntou: esse aí é o que curou a minha filha? Eu acredito sim, nesse Deus aí de vocês. Como que eu faço para servir a ele? Aí elas oraram pela minha mãe e deram o endereço da igreja. No outro dia, minha mãe pegou os santos do quartinho, todas as estátuas, e jogou tudo fora. Não precisou ninguém mandar. As irmãs nem chegaram a saber que minha mãe tinha aquelas estátuas em casa. Não deu tempo. Ela jogou tudo fora. E ela mesmo quebrou com a sua própria mão, com a marreta do meu pai. Hoje, eu sei que os católicos dizem que não adoram as imagens dos santos. Porém, eles também afirmam que ao rezar para eles, devemos pedir a eles para oferecer as orações deles para Deus, por nós. E o nome disso é intercessão, mediação. E o grande problema é que a Bíblia diz que o único intercessor e mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o justo.
aquele que me curou. O Cristo Jesus que foi na minha casa por causa de mim. O Jesus que me salvou, me batizou e vai me levar para o céu. E esse é só um. Minha mãe percebeu isso também. Sem palavras, sem ninguém dizer nada a ela. Acho que foi o próprio Jesus que falou ao coração dela, que ela não precisava mais de nenhum santo, só dele. E foi assim que, domingo, todos nós estávamos na igreja dos protestantes. Eu, com meu vestido de lese e de fita, que eu só usava em ocasiões especiais, meus pais e meus irmãos. Ali começou a história da nossa família com Jesus, porque minha mãe ganhou todos os seus 10 irmãos para Cristo, apenas contando o que ela viu Jesus fazer em mim. Meu pai deixou de beber e a nossa vida melhorou muito. Mas minha mãe não abandonou a ideia dos votos. Ela perguntou um dia à irmã: Irmã, o que eu posso dar a Jesus para pagar ou agradecer o que ele fez pela minha filha? A irmã respondeu: Nada, minha amada. É de graça e é pela graça. Jesus é bom, ele não cobra, ele faz e nos dá porque ele nos ama. É puro amor. Mas minha mãe continuou perguntando: Eu posso votar a ele algum voto? A irmã respondeu: Pode, se você orar e ele aceitar. Mas não precisa, amada. Vá em paz. Mas minha mãe, teimosa como ela só, fez esse voto. O que foi, aliás, o último voto da vida dela. Ela ofereceu meu cabelo a Jesus. Ela disse: Nada mais justo. Minha filha estava careca, sem cabelo. O médico disse que não tinha mais jeito. Então, tudo que nascer da cabeça dela agora é de Jesus. Então, ela votou. E votou, como sempre, para outra pessoa pagar. No caso, para eu pagar. Ela votou que deixaria meu cabelo crescer para sempre. Ao contrário de antes, que ela esperava meu cabelo crescer para cortar e oferecer aos santos. Mas agora ela deixaria meu cabelo crescer e não cortaria mais. Pois bem, irmã, foi assim. E a minha mãezinha já partiu, já faz um tempo, para estar com Cristo. E eu fiquei aqui pagando o voto que ela votou por mim. Meu cabelo está abaixo dos joelhos e Deus tem tido misericórdia de mim, porque o meu cabelo parou de crescer já faz um tempo. E eu sei disso porque todo ano eu meço ele. Deus sabe que não vou cortar. Vou honrar o voto da minha mãe até o final da minha vida, para agradecer a Jesus. Afinal, hoje eu só tenho cabelo porque ele me curou. Então eu penso assim: meu cabelo não é meu, é de Jesus. Foi ele quem me deu, pela sua misericórdia. E digo isso porque o médico disse que meus tumores estavam tão agravados que não voltaria a crescer cabelo mais na minha cabeça, por causa de tanta ferida e porque elas eram muito profundas. Mas Jesus Cristo mudou isso. Hoje, quando alguém vê meu cabelo enorme desse jeito e me pergunta por que eu não corto, por que eu mantenho ele assim, eu faço questão de sentar com a pessoa e explicar. E contar tudo o que aconteceu comigo. Eu aproveito para dar meu testemunho, para que a pessoa não fique pensando que eu mantenho esse cabelo enorme apenas por vaidade ou por religiosidade. Não, não é isso. É algo maior. Eu aproveito para falar do amor, da misericórdia, da bondade de Jesus.
eu sento e conto a minha história e digo: olha, isso aqui é para agradecer a Jesus pelo seu grande amor por mim e por minha casa. Ele não me cobrou nada, ele fez um milagre em mim. Ele deu uma nova vida a mim e à minha família. E esse meu cabelão é para que eu nunca esqueça a bondade dele. É para que a minha família nunca esqueça o dia em que Jesus entrou na nossa casa. É gratidão. É por pura gratidão. Por ter entrado ele um dia na minha casa, na casa de uma família humilde e pecadora e idólatra, para salvar uma criança. Sabe, irmã, é até engraçado. Quando eu vou visitar meus irmãos e minhas irmãs hoje, meus sobrinhos me rodeiam, sentam ao meu redor e me pedem: tia, conta de novo a história, conta de novo a história. E lá vai eu contar a minha história. E eu sempre começo contando como eu gostava de brincar na rua com os meus amiguinhos. Cito o nome de cada um e como eu tive uma infância feliz. Até que apareceu o monstro da doença e me fez sofrer muito. Mas aí Jesus, o meu herói, o meu salvador, enviou suas servas até minha casa e derramou em mim um fogo poderoso que consumiu a doença. Foi assim também que eu ganhei a minha amiguinha Dodô para Jesus. Uma noite, brincando na rua, depois que eu fui curada, eu contei a Dodô tudo isso e como Jesus derramou seu fogo poderoso em mim e eu fui livre daquela doença. Dodô, ali sentadinha, sentiu e começou a chorar e me perguntou: será que Jesus não podia entrar lá em casa também? A minha mãe está doente. E é uma doença muito ruim. Então, eu fui com Dodô na casa dela e falei para a mãe dela que Jesus tinha um fogo que curava, mas a mãe da Dodô não acreditou. Ela disse que estava se preparando para se encontrar com a Nossa Senhora e que nem eu, nem o meu Jesus iria empatar ela de ir. Então, não quis que Jesus derramasse o seu fogo nela e ela partiu. Mas a Dodô aceitou Jesus e até hoje serve a ele. Irmã, eu nunca tive vontade de cortar, pintar ou escovar os meus cabelos. Mas também, meu cabelo é lisíssimo. Já acordo com ele todo arrumado. Ele não me dá trabalho. E eu quero deixar isso claro, porque eu não quero, com o meu testemunho, ofender nem condenar quem alisa o cabelo, quem pinta o cabelo, quem mexe no cabelo. Eu sei que a minha situação é diferente, é um caso à parte. Muitas irmãs têm cabelo rebelde, crespo, e apenas mexem no cabelo porque querem baixar os cachos, querem tornar eles mais bonitos. Eu sei que só quem tem cabelo rebelde é que sabe o que passa. Mas enfim, graças a Deus que eu não preciso mexer no meu. E eu digo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida que Ele salvou é só para louvar a Ele. E aqui eu termino meu testemunho, desejando que Deus possa abençoar vocês com a sua doce paz. Que Deus entre também no lar de vocês e realize muitos milagres e que o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.